Estamos aqui de volta com mais uma live aqui na página Pregadores da Reforma. Eu convido aí a todos para abrirem sua Bíblia. Você que tem uma Bíblia, seja ela física ou seja ela virtual, abra sua Bíblia em Mateus 24, nossa continuação da série de estudo em Mateus 24. Nas vídeos ou nas lives anteriores não fizemos aqui esse trabalho, mas aqui é a primeira vez que eu vou estar continuando a série do estudo de Mateus 24 aqui na live. E na primeira que eu fiz foi de Mateus 24, do versículo 1 até o 14. E hoje vamos pegar do versículo 15 para frente. Queria contar com o apoio de você aí que possa compartilhar esse vídeo para que outras pessoas também possam estar acompanhando e também herdar o conhecimento. Muitas pessoas que têm dúvida dentro da matéria da teologia chamada escatologia, a doutrina dos últimos dias, né? Escatologia significa a doutrina das últimas coisas, né? É uma palavra grega composta de duas palavras, escatos e logia. Escatos, últimas coisas, e logias, estudo das últimas coisas. A visão que estamos disseminando aqui na página, nos vídeos que constantemente estamos fazendo, é a escatologia preterista. Essa visão preterista, para mim, é a visão mais bíblica, mais sola scripta. Já fui dispensacionalista, já fui pré-milenista, e após eu ter contato com o preterismo parcial, que é a minha visão, que é o campo de estudo, né, que eu estou atuando no momento, eu achei bem mais coerente com o ensino bíblico e não tem como refutar. Quando eu era pré-milenista, eu tinha muitas dúvidas em Mateus 24. Um exemplo é o versículo 14. Certa feita eu perguntei de um diretor de uma faculdade teológica o que ele poderia me explicar em Mateus 24:14 sobre o evangelho ser pregado no mundo todo, então virá o fim. Eu queria saber, é o fim do mundo? Eu queria saber se era o fim do mundo também no versículo 3. E a resposta que veio é que eu não esperava, né? Ele disse que não há uma definição teológica, e isso me deixou bastante triste em saber que não havia nada que a gente pudesse labutar no texto e descobrir alguma verdade. Então é assim a teologia no meio carismático, a visão pré-milenista, pré-tribulacionista, dispensacionalismo. Essa visão aí, ela é muito limitada e ela é muito baseada em ficção. Então nós olhamos para a Escritura com mais seriedade e queremos entender. Jesus falou, quem lê, entenda, como ele diz no versículo 15. Então espero que as pessoas que aí do outro lado estão assistindo o vídeo possam entender e se interessar para conhecer mais a palavra de Deus. Então vamos começar aqui o nosso estudo no versículo 15. Diz assim, Mateus 24, o versículo 15. Quando, pois, virdes que a abominação da desolação de que falou o profeta Daniel está no lugar santo, quem lê, que entenda. Essas são as palavras do mestre. Aqueles cristãos, aqueles judeus do primeiro século que estavam escutando. E ele diz, no verso 16, então os que estiverem na Judéia, que fujam para os montes. Quem estiver sobre o telhado, não desça a tirar alguma coisa de sua casa. E quem estiver no campo, não volte para trás a buscar suas vestes. Mas ai das grávidas e das que amamentarem naqueles dias,
E orai para que a vossa fuga não aconteça no inverno nem no sábado, porque haverá então grande aflição, como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, nem tampouco haverá jamais. O Senhor Jesus, aqui nesse sermão profético, ele continua a profetizar acerca das coisas terríveis que estavam se aproximando para aquele povo judeu do primeiro século que o rejeitou, o refutou e permaneceram nessa condição, mortos nos seus pecados, sem crer no sacrifício perfeito e completo de Cristo. Eles buscaram a justiça que vem, a justiça pela lei e não a justiça pela fé em Cristo. Dessa forma, eles então tropeçaram na pedra de tropeço. E o Senhor Jesus os advertiu severamente. O Senhor disse, a exemplo, foi no Sinédrio, quando o sacerdote estava insistindo o Senhor Jesus, se ele pudesse declarar quem ele era, se realmente ele era o Filho de Deus. Jesus diz assim, vereis os céus, vereis o Filho do Homem vir nas nuvens. O Senhor Jesus fez uma declaração da sua vinda sobre as nuvens. O sumo sacerdote rasgou as vestes, que era proibido pela lei, um sumo sacerdote rasgar as vestes. O que ele entendeu quando Jesus disse isso? Ele entendeu que Jesus estava declarando que ele é o Deus do Antigo Testamento e que naquelas ocasiões, no passado, ele veio em juízo contra aquele povo, transportando para Jerusalém e muitos juízos de Deus que vieram sobre o povo judeu no passado. Então o sumo sacerdote rasgou as vestes e disse, blasfemou, que prova nós temos? Que prova não precisamos mais de provas, já é suficiente essas provas. Ele mesmo confessou com a sua boca que ele é Deus e que ele vai vir aqui destruir este lugar. Na pregação de Estevão, no capítulo 7 do livro de Atos, ele é acusado pelos religiosos, dizendo assim, ele prega contra este lugar e contra o costume que Moisés nos deu. Ainda diz que o Senhor virá e destruir este lugar. Estevão estava pregando exatamente o que Jesus Cristo havia profetizado. Então Mateus 24 é o mini Apocalipse que se cumpre ali naquele primeiro século. A visão escatológica, que eu acredito ser bíblica e coerente com as Escrituras, é o preterismo parcial. Há o preterismo radical, que ele é antibíblico e é herético. O preterismo radical, ele nega a vinda de Cristo. Já o preterismo moderado, ou simples, ou parcial, que é o que eu acredito, que ser bem mais correto, mais bíblico, ele acredita que a maioria das profecias do Apocalipse já se cumpriram. Mateus 24 se cumpriram lá naquele primeiro século, daqueles judeus incrédulos, aquela geração de judeu que rejeitou o Messias. O nosso Senhor, aqui no versículo 15, ele está alertando a chegada dos romanos para executar o juízo de Deus sobre Jerusalém. Ele não está dizendo que quando Daniel falou lá no capítulo 9, no livro de Daniel, que essa vinda, essa abominação da desolação de que falou o profeta Daniel está no lugar santo, Daniel profetizou e se cumpriu ali no período intercalado, quando o Antíoco Epifânio sacrificou um porco no santuário de Deus, onde era sacrificado animais. Ali foi a abominação, a desolação que falou o profeta Daniel. E aqui o nosso Senhor Jesus Cristo está recitando novamente que essa abominação da desolação é a chegada do exército romano sobre Jerusalém. É a vinda do Messias em juízo contra aquele povo. O versículo 28 também diz, juntamente com o versículo 15, que é a chegada do exército romano. Olha o que diz. Percebam, escutem o que diz o versículo 28.
Pois onde estiver o cadáver, aí se ajuntarão as águias. O emblema do escudos e a bandeira do exército romano era de águia. Onde estiver o cadáver, aí se ajuntarão as águias. Cristo está se referindo à chegada do exército romano para punir Jerusalém. Assim como ele no passado usou o império assírio para destruir as tribos lá, para levar cativo para a Síria o povo da terra do norte, e da terra do sul de Jerusalém, Judá, ele usou os babilônicos. Ele também agora usa os romanos para punir o seu povo, porque Israel caiu numa apostasia tão grave a ponto de... Deu uma caída aqui na live. Internet? Agora voltou. Então, continuando aqui, o que eu estava falando. Eles negaram o Messias, eles negaram o Salvador. E agora o Senhor diz que é chegado o fim daquele período de tempo em que eles matavam os profetas, perseguiram os cristãos judeus. Estevão foi morto apedrejada. E o Senhor Jesus não deixou impune esses judeus incrédulos. E o castigo veio sobre eles naquele período do primeiro século. Meus amigos, o Senhor Jesus continua o seu estudo no versículo 16, dando para os seus ouvintes, os judeus cristãos que acreditam nele, que confiam nele, o Senhor dá um escape, o Senhor dá um caminho. O juízo está vindo, virá sobre essa geração, mas existe a fuga. Ao contrário dos judeus incrédulos que queriam rejeitar essa fuga. Ele diz assim: os que estiverem na Judéia, o que eles devem fazer? Eles devem fugir para as montanhas. Fujam para os montes. Quem estiver no telhado, não desça a tirar alguma coisa da sua casa. Quem estiver no campo, não volte atrás a buscar suas vestes. Aqui o Senhor Jesus está dando aqui um escape. Esse conhecimento é uma saída para aqueles que não querem perecer pela espada do exército romano. E o Senhor Jesus recomenda que faça uma oração para que a fuga não aconteça nem no inverno e nem no sábado. O sábado é um dia solene onde não se pode caminhar. E o inverno também é difícil a caminhada. O inverno é bem terrível lá em Jerusalém, Israel, onde as temperaturas impossibilitam de as pessoas caminharem no pleno frio. Então ele diz: orai para que a vossa fuga, verso 20, não aconteça no inverno e nem no sábado. E ele diz assim no verso 19: mas ai das grávidas e das que amamentarem naqueles dias. O Senhor Jesus, conhecendo bem que cada soldado romano, a cultura dos soldados romanos, o exército romano, eles não deixavam vivo as grávidas, eles não deixavam vivo as crianças. Para eles era uma ameaça, então eles matavam sem dó e sem piedade. Por isso que ele diz: ai das grávidas e das que amamentarem naqueles dias. E ele continua dizendo que haverá grande aflição como nunca houve desde o princípio até agora, nem tampouco jamais haverá. Essa palavra, ela é tomada de uma forma isolada ao longo de muito tempo, no nosso país e em outros lugares também, pelos escatólogos, aplicando a grande tribulação no futuro, e não ignorando a tribulação dos dias dos discípulos do primeiro século. E essa palavra ela é aplicada naquele período de tempo dos discípulos do primeiro século, os judeus seguidores do Messias. Nunca houve um tempo como aquele tempo em que judeus foram severamente torturados. As pessoas dão uma ênfase muito grande a falar de Hitler, o massacre, o Holocausto na Primeira Guerra Mundial, mas se esquecem que o primeiro século, a queda de Jerusalém, a destruição do templo foi muito pior do que Hitler. E o Senhor Jesus traz, juntamente com Mateus e Lucas, nós podemos ver nestes ensinamentos do Senhor Jesus que ele traz uma comparação
E nós vamos agora analisar no livro do evangelista, o médico amado Lucas, no capítulo 17. Eu convido você a abrir a sua Bíblia em Lucas capítulo 17, e você vai ver com muita clareza que o Senhor Jesus Cristo, ele está se referindo não a um tempo futuro, mas sim a um tempo em que era contemporâneo dos seus dias. Você vai entender agora o que significa ser levado e ser deixado. Um será levado e o outro será deixado. Eu fui vítima desse erro equivocado. Levado e deixado, aplicando-se ao arrebatamento. Não se aplica ao arrebatamento esta palavra, esse texto. Os fariseus, interrogando o Senhor Jesus sobre quando haveria de vir o reino de Deus, ele respondeu e disse-lhe: o reino de Deus não vem com aparência exterior, nem dirão, ei-lo aqui ou ei-lo ali, porque eis que o reino de Deus está entre vós. Eu já falei isso nos vídeos anteriores, que os judeus tinham na sua mente um entendimento muito equivocado acerca da vinda do Messias. Eles esperavam o Messias político, o Messias que viesse de um palácio, um Messias bélico, um salvador físico. Eles esperavam o Messias que libertasse eles do jugo do Império Romano. Eles esperavam uma libertação terrena, geográfica. Mas o Messias, o Senhor Jesus Cristo, não veio para trazer uma libertação física, uma libertação política. Ele veio para trazer uma libertação espiritual. Ele veio para trazer uma libertação da culpa, do poder e da presença do pecado, que será no futuro. Ele veio para libertar o homem do pecado original, do pecado de Adão, das nossas inclinações. Essa foi a missão do Messias. Estabeleceu o reino de Deus no coração do homem. Ele diz assim, e disse aos discípulos: dias virão em que desejarei ver um dos dias do Filho do Homem, não vereis. E digo-vos, ei-lo aqui ou ei-lo ali, não vades nem o sigais. Ele está alertando acerca dos falsos cristos, os falsos messias, os falsos salvadores que surgiriam em grande quantidade antes de o templo ser destruído. Ele diz ainda, usando provérbios, isso aqui é um provérbios que eu vou ler agora. Porque como um relâmpago ilumina desde uma extremidade inferior do céu até a outra, assim será também o Filho do Homem no seu dia. Mas primeiro convém que ele padeça muito e seja reprovado por esta geração. Ele está dizendo, a vinda em julgamento do Filho do Homem no seu dia, ele virá em juízo contra Jerusalém, contra os judeus. Mas antes disso acontecer, convém que ele padeça muito e seja reprovado por esta geração. Falei também no vídeo anterior sobre o erro equivocado em que as pessoas cometem em aplicar Mateus 24, Lucas 17, no futuro, ignorando a palavra esta geração, que o Senhor Jesus se refere. Esta geração é a geração presente, a geração próxima de Cristo, contemporânea de Cristo, e não uma geração futura, que no caso, se fosse uma geração futura, o pronome aqui não seria esta, mas seria aquela geração. Cristo não está falando de uma geração, de um milênio muito longo, ou anos bem distante. Não, ele está falando de uma geração presente, esta geração. Cristo foi reprovado por esta geração. Foi rejeitado por essa geração que não acreditou nas suas mensagens no Evangelho, não acreditaram no seu sacrifício na cruz, não renunciaram para o seguir, não abandonaram o seu ego, o seu eu, não desistiram de si mesma para seguir o Salvador. Por diversas vezes, ele, nos seus ensinamentos, alertou que eles tomassem a sua cruz e o seguissem. Mas eles não queriam uma justiça que viesse do Messias Salvador. Eles buscaram a justiça pelas obras da lei.
E ele diz, agora o nosso Senhor Jesus Cristo, ele vai fazer uma comparação. Os dias do Filho do Homem, que é o dia do juízo, e os dias de Noé e os dias do Filho do Homem. E depois ele vai comparar também o dia de Ló, que é o dia do Filho do Homem. Percebam, verso 26. E como aconteceu nos dias de Noé, assim será também nos dias do Filho do Homem. O que aconteceu nos dias do filho? O que aconteceu nos dias de Noé? O que aconteceu? O verso 27 responde: comiam, bebiam, casavam, davam-se em casamento, até que o dia em que Noé entrou na arca, veio o dilúvio e consumiu a todos. Eles foram levados pelo dilúvio, o juízo. Jesus não está condenando em comer, beber, casar, dar-se em casamento, construir, plantar, não. Ele apenas está mostrando para nós que aquela geração dos dias de Noé estava muito ocupada consigo mesmo e não tinha tempo para Deus. É isso que ele está nos mostrando. Uma geração ocupada com seus afazeres cotidianos, mas não se preocupava com o juízo de Deus, com o futuro. Seja após a morte ou durante a vida. Mas a verdade é que estava se aproximando um juízo de Deus sobre aquela geração dos dias de Noé. Que os homens eram só inclinados a fazer o mal, os homens só tinham imaginações má, os homens não se dispuseram a buscar a Deus, não pararam para escutar a pregação de Noé. Eram autossuficientes, hollywoodianos, famosos, muitos populares, mas somente um homem era piedoso com sua família, Noé. Aí ele continua dizendo, assim será também no dia do Filho do Homem. Nos dias do Filho do Homem. Verso 28, agora ele vai fazer uma outra comparação de juízo. Como também da mesma maneira aconteceu nos dias de Ló. O que aconteceu no dia de Ló? Da mesma forma. Comiam, bebiam, compravam, vendiam, plantavam, edificavam. Mas no dia em que Ló saiu de Sodoma, choveu do céu fogo e enxofre e consumiu a todos. O juízo veio para a geração diluviana. O juízo veio para a geração sodomista. Mas o juízo não veio para Ló e sua família, e para Ló e as suas duas filhas. Vivemos aqui neste mundo, nós temos a oportunidade de ouvir a palavra de Deus, que é pura e verdadeira e real. Você pode não acreditar na Bíblia, mas ela é verdade. Tudo que ela fala, nós presenciamos neste mundo. Os homens não se importam com a verdade do Evangelho, em buscar a Deus. Os homens estão interessados no que os seus corações desejam, mas não estão preocupados com as suas almas, que Deus nos deu uma alma, que ela continua existindo na pós-eternidade. Essa matéria, este corpo, esta carne podre, essa casca, vou usar essas palavras, que essa é a verdade. Essa casca, ela vai ser destruída na sepultura, mas a alma dentro, Deus, Josilei, a minha alma, ela vai continuar na eternidade. Mas eu tenho uma fé em Cristo, que eu não confio em mim. Eu confio no Salvador, eu confio na mensagem dele. Eu acredito firmemente em Jesus Cristo, na sua palavra, e confio nele. E lanço sobre ele toda a minha ansiedade, toda a minha confiança está em Cristo. Que eu enfrentarei a morte nessa confiança nele e não irei perecer. A fé é isso. É isso que o Senhor Deus espera dos homens. Que confie nele, creia nele de verdade e que faça da sua vida um estilo de vida que agrade a ele. As gerações do dia de Noé, do dia de Ló, viviam um estilo de vida mundano, pecaminoso, ímpio. Os homens eram ateus, não acreditavam em Deus, não acreditavam em nada da palavra de Deus e não acreditavam no que os servos de Deus diziam. E ele continua dizendo,
Assim será no dia em que o Filho do Homem se há de manifestar. Assim será também na vinda do Filho do Homem, a vinda em juízo contra Jerusalém. Assim será a vinda. Ele diz, naquele dia, quem estiver no telhado, tendo seus utensílios em casa, não desça para tomá-lo. Da mesma sorte, quem estiver no campo, não volte para trás. O Senhor Jesus está dizendo que para aqueles judeus tomarem muito cuidado quando isso estiver para acontecer. Eles têm que fugir. Eles não podem ficar na cidade de Jerusalém. Fuja para os montes. Digo-vos, naquela noite estarão dois numa cama. Um será tomado e o outro será deixado. Duas estarão juntas moendo. Uma será tomada e a outra será deixada. Dois estarão no campo. Um será tomado e o outro será deixado. Esses versículos não nos ensinam que é o arrebatamento. Não há arrebatamento aqui nesse versículo. Tomado, deixado, está se referindo e sendo aplicado naqueles que passam pelo juízo e aqueles que não passam pelo juízo. Um exemplo, quando o dilúvio veio, nos dias de Noé, os que foram destruídos pelo dilúvio foram levados. E os que não foram destruídos, que foi Noé e sua família, ficaram. No dia de Ló, os que foram levados foram os que foram destruídos quando o fogo caiu do céu, na cidade. E os que ficaram foi Ló e as suas duas filhas. No dia do Filho do Homem, será assim. Ele está dizendo a mesma coisa. Os que vão sofrer pela espada do exército romano são os que vão ser levados. Vão sofrer o juízo. É exatamente isso que o Senhor Jesus Cristo está ensinando. E nós precisamos entender esse texto à luz do seu contexto, pois é isso que o contexto está ensinando. E sem perca de tempo, já vou finalizar essa live. A segunda vinda de Cristo, nós precisamos tomar muito cuidado quando estivermos lendo algum texto da Bíblia que nos ensine acerca da vinda de Cristo. A segunda vinda de Cristo é chamada de a vinda de Cristo no último dia. Que essa vinda de Cristo no último dia, ela está associada com a ressurreição dos mortos em geral. É fácil de nós identificarmos a vinda de Cristo em juízo do último dia, que é a sua segunda vinda. Toda vez que você vê um texto falando da vinda de Cristo e associando essa vinda de Cristo com a ressurreição dos mortos, é a vinda de Cristo no último dia. E não a vinda de Cristo em juízo contra Jerusalém. Aparece várias vezes em Mateus 24. Eu vou mostrar para vocês, vou provar pelas Escrituras, que a segunda vinda de Cristo ela está associada com a ressurreição dos mortos em geral. João, capítulo 6, versículo 39, diz assim: E a vontade do Pai que me enviou é esta, que nenhum de todos aquele que me deu se percam, mas que o ressuscite no último dia, na sua vinda, o último dia. 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 23. 1 Coríntios, capítulo 15, 23. Mas cada um por sua ordem, Cristo, as primícias, depois os que são de Cristo na sua vinda. O que significa Cristo, as primícias? Quem ressuscitou primeiro, após morrer? Foi Cristo. Somente ele. E não morre mais. E depois os que são de Cristo, aqueles que creem no Senhor, aqueles que estão em Cristo na sua vida, os que são de Cristo na sua vida, os que estão mortos agora, Paulo está dizendo que eles vão ressuscitar na sua vinda. Percebam que a vinda de Cristo no último dia está associada com a ressurreição. Agora, para terminar, 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 16. Porque o mesmo Senhor, está com S maiúsculo, é o Senhor Jesus. O mesmo Senhor descerá do céu com alarido, com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus. Os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Perceberam que Paulo, na escatologia, aqui na carta
de 1 Tessalonicenses, capítulo 4, 16, ele está ligando a vinda de Cristo com a ressurreição, porque o mesmo Senhor descerá do céu, vinda de Cristo, com voz de arcanjo, com a trombeta de Deus, os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Verso 17. Depois nós que ficarmos vivos seremos arrebatados juntamente com ele nas nuvens ao encontrar o Senhor nos ares e assim estaremos para sempre com o Senhor. O arrebatamento acontece após a ressurreição. Então são essas passagens bíblicas que eu queria mostrar e tem muitas outras. São suficientes para nos ensinar que a vinda de Cristo está associada com a ressurreição dos mortos. Mateus 24 se cumpriu ali no primeiro século, na queda e a destruição de Jerusalém. No próximo vídeo vou trazer a continuação de Apocalipse. Eu queria primeiro fazer uma exposição de Mateus 24 e agora vamos para Apocalipse, vamos fazer a exposição lá em Apocalipse, que também se cumpriu naquele primeiro século, certo? Então, obrigado você estar nos acompanhando aqui, assistindo esse vídeo. E compartilhe no seu Facebook, no seu WhatsApp, para que outras pessoas também possam ter acesso ao conhecimento da palavra de Deus. Muito obrigado e até a próxima.